Você sabe que falar sobre pai hoje, principalmente no Brasil e principalmente em alguns continentes, como nos Estados Unidos, também na Europa, é um grande desafio para qualquer líder e qualquer pregador. Hoje, eu digo para você que há um trabalho, há um estudo, há algo específico da destruição da família. E nós entendemos que hoje nós estamos sendo levantados, eu e você, como os reformadores do último tempo, para que nós possamos restaurar aquilo que foi perdido durante anos, décadas, e ainda continuará sendo perdido por um tempo. Mas acredite, eu e você estamos sendo levantados nesses dias para fazermos a diferença aqui na terra. Acredite que hoje a palavra pai, ela perdeu-se tanto sentido, e eu quero definir para você do dicionário da língua portuguesa. A palavra pai é uma palavra com origem do latim pater e representa a figura paternal de uma família ou genitor de uma pessoa. Você sabe que, falando um pouquinho da minha história, eu lembro do meu pai, um pai muito brincalhão. Me lembro de um pai, mamãe não trabalhava, nós éramos de uma família equilibrada, de uma família estável, de uma família natural, de pai e mãe, 3 filhos. E eu digo para você que eu sou o mais novo dos 3 irmãos. E nesse momento, quando eu estava preparando essa palavra, eu me lembrei da minha história. E eu digo para você que o final da minha história como família não foi tão excelente. Eu me lembro de papai e mamãe tendo muitas discórdias, muitas discussões. E eu me lembro que muitas vezes nós morávamos numa rua, num bairro próximo do centro de São Paulo. E eu me lembro que muitas vezes nessa discussão entre papai e mamãe, eu saí correndo para buscar uma tia minha que morava com os meus avós na mesma rua, para que eles viessem, para que a minha tia pudesse vir apartar as discussões de uma forma tão exacerbada entre meu pai e minha mãe. Eu me lembro que uma das vezes, e eu participei disso, minha mãe arrumou a sua mala para sair de casa, dizendo que estava separando da minha mãe. Para o final dessa história, meus pais se separaram com 28 anos de casamento. Eu digo para você que todos nós sofremos muito. Meu pai infartou aos 58 anos de idade. Eu fui reconhecer o corpo dele num hospital próximo aqui em São Paulo. Eu estava no meu 5º ano de medicina, e eu digo para você que eu, minha irmã e meu irmão tivemos um desequilíbrio familiar juntamente com minha mãe deprimiu, muitos problemas físicos. Nós tínhamos um patrimônio que meu pai havia deixado. No momento da separação, esse patrimônio foi dividido, minha mãe não soube administrar, muitos imóveis foram perdidos, aplicações financeiras de dinheiro que haviam em aplicações. E eu digo para você que tudo isso fez com que durante anos o Ronaldo, esse que está aqui falando com você, muitos anos ele se perdeu em tantas coisas. Se perdeu no mundo espiritual, se perdeu no mundo familiar, se perdeu no mundo profissional, no mundo financeiro, no relacionamento. Isso abalou muito a minha vida. E eu quero dizer para você que tudo isso, há um trabalho específico para ver a destruição da sua casa e do seu lar. Você que está me ouvindo, pode ser que você já tenha passado por algo semelhante, ou você esteja passando. Eu quero te dar uma notícia nessa noite. O Senhor está aqui e Ele quer restaurar a sua casa nesses dias. Eu digo para você que a função de um pai não é fácil. A função do pai é segurar todas as situações difíceis, é dar rumo à família. E eu quero falar de 7 princípios rapidamente, apenas colocar para você. São tantas situações que o pai tem que fazer, mas primeiro, ele participa do gerar. É aquele que faz com que aquilo que Deus nos deixou de crescer e multiplicar. Um segundo princípio, ele cuida, ele zela, não é? Ele está presente em todos os momentos da família, tendo exatamente como nós ouvimos a palavra de José Carlos na semana passada, sendo um leão. Quantos são leões aqui? Diga aleluia. Quantos são leões? Diga assim, uá. Faz aí, Paulinho, ó. Uá. Terceiro princípio, proteção. Pai é aquele que protege a família dos ataques do diabo, do problema financeiro. É aquele que vai em busca de uma solução quando a família está doente espiritualmente, financeiramente.
Pai também, um quarto princípio, é aquele que exorta, é aquele que às vezes precisa causar uma disciplina, principalmente nos seus filhos. Quinto, ele educa, ele corrige. Sexto, ele sustenta. Eu digo para você que nesses dias, conversando tanto no meu ambiente de trabalho, quanto na igreja, com tantos homens, eu digo para você que a maioria dos homens perderam exatamente aquilo que meu pai tinha. Eu digo para você, uma das coisas que eu lembro do meu pai, era alguém que acordava cedo, chegava à tarde, ele era alguém que não permitia que faltasse nada na minha casa. Meu pai tinha 4º ano do primário, né? Ele não tinha faculdade, ele não fez uma pós-graduação, mas ele era alguém que ele ia atrás para sustentar a família, uma família de 3 filhos, com a mãe. Todos nós fizemos faculdade particular, nós não estudamos sempre em colégio estadual, porém, quando nós fomos fazer a nossa faculdade, meu irmão é engenheiro, minha irmã fez enfermagem, eu fiz medicina, e eu digo para você que todos nós fomos mantidos por ele, e eu lembro que em nenhum momento meu pai deixava transparecer, porque ele era alguém que ia em busca do sustento para a família. E por último, além de sustentar, o pai, ele tem uma característica de amar. Eu quero dar um dado para você, de dados americanos, depois eu quero, lá nos Estados Unidos, passar para você o que ocorre no Brasil. Ontem, conversando com um irmão, num evento que nós tivemos, eu compartilhando com o irmão e ouvindo esse irmão, ele trabalha no Rio de Janeiro, ele está aqui presente inclusive, e ele me falava de um percentual do número de pessoas no estado do Rio de Janeiro, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, também de Niterói, de pessoas que não têm o seu registro, no seu registro não tem a figura paterna, ou seja, no registro do nascimento você tem que ter o pai e mãe, e a maioria das pessoas com que aquela pessoa, ele tem um trabalho específico dentro da polícia, e as pessoas com que ele prende, com que ele vai fazer as averiguações, a maioria dessas pessoas não tem o nome do pai no seu registro. Eu digo para você que nos Estados Unidos não é muito diferente. 56 milhões de famílias norte-americanas, apenas 16% são convencionais. O que significa isso? Pai, mãe e filho. Ou seja, quase 84% dos norte-americanos não tem uma família onde existe o pai, a mãe e os filhos. Além disso, o número de crianças vendo em uma família de apenas um genitor, ou pai ou mãe, chega nos Estados Unidos até 50% dessas famílias. E dessas famílias de genitor sozinho, a maioria provavelmente não, ela é chefiada por mulheres separadas ou divorciadas. Você sabe que existe um ditado por aí, um ditado anônimo que diz assim: campo abandonado, fogo proclamado. Você pode repetir comigo? Campo abandonado, fogo proclamado. E eu quero te falar rapidamente, quero falar essa palavra para você que é pai, para você que é mãe, para você que é filho e para mim também. Mas eu quero falar de 5 pontos, 5 características de pais ausentes. Você sabe que muitas vezes eu e você somos vítimas daquilo que nós aprendemos com os nossos pais, pais terrenos. E eu digo nessa noite que o Espírito de Deus está chamando a minha atenção e a sua atenção para que nós sejamos pais segundo a palavra de Deus. Você tem um pai, um exemplo, que é o próprio Cristo, é aquele que deu a sua vida por nós. A Bíblia diz, né, lá em João capítulo 3, que ele deu a sua vida por nós, para que nós não perecêssemos. Mas eu digo para você que nesse momento eu e você precisamos estar bem atentos naquilo que muitas vezes nós aprendemos com os nossos pais terrenos. E 5 características de pais ausentes. Você sabe que nós vivemos numa realidade de uma cidade, de um bairro, de uma região, onde muitos de nós temos a tendência de dar para os nossos filhos o melhor celular, o melhor computador, a melhor viagem, a melhor casa, o melhor carro, não é? A melhor escola. E muitas vezes eu e você somos pais ausentes. Eu quero falar rapidamente 5 características. Primeiro, o pai viciado em trabalho. Diga comigo, o pai viciado em trabalho. Eu quero dar uma característica para você: eles estão, mas não estão. Você conhece pais assim? Eu já fui assim. Eles estão, mas na verdade eles não estão. Esses pais se doam ao trabalho até 12 horas por dia e só veem seus filhos poucos minutos. Pela manhã, quando se despedem deles para deixá-los na escola e quando levam, e à noite quando eles já estão dormindo. Pastor, mas eu tenho que trabalhar. Eu digo para você, você sabe que esses dias eu tenho falado muito para a Rosa Radaz, vai fazer 15 anos agora, presente de Deus. E
Eu digo para você que o Senhor tem me levado a viver os momentos de maior dedicação agora à minha filha, porque 15 anos passaram tão rápido. Eu me lembro quando ela chupava o dedinho, e eu ensinei ela a fazer isso, que eu também chupava o dedinho, e ela tinha um paninho, não é, que eu também tinha, o nome dele era Iê. E ela chupava do lado do dedinho, eu do outro, a gente ficava com o dedinho na boca, fazendo esse sinal. E eu me lembro dessa cena, tem 15 anos praticamente, 14, 13. E você sabe que o tempo vai passando, daqui 10 anos ela vai estar com 25, 30, daqui a pouco casada, constituindo família, o ninho vai ficar vazio. E eu digo para você, o tempo mais importante para mim não é deixar a Radassa bem financeiramente, tudo que eu quero é isso. Não é deixar ela com o melhor celular, não é, eu também quero isso. Mas o que eu mais quero é que ela lembre de mim e fale assim: o meu pai foi presente em todos os momentos da minha vida. Você sabe que muitas vezes eu e você não temos sido assim. Eu não estou aqui para te chamar a sua atenção nesse sentido. Eu não estou aqui para te expor, muito pelo contrário, meu irmão, minha irmã, meu amigo, você que nos visita nessa noite. Mas eu digo para você, aquilo que você pode dar para o seu filho, aquilo que o seu filho clama, é você. Não é o seu dinheiro, não é a sua viagem para fora do país, não é, acredite nisso. O seu filho, ele quer você. E será que eu e você temos tempo? Pastor, mas eu tenho muitas contas, então está na hora de você repensar do nível de padrão de vida que você está dando para a sua família, se vale a pena, meu irmão. O segundo princípio, a falta de empatia, pais ausentes. Um pai ausente física ou emocionalmente é aquele que não sente empatia ou tem pouca conexão emocional com seus filhos e pessoas que o rodeiam. O pai que tem falta de empatia é aquele que não consegue se relacionar e dialogar com nenhum dos filhos, e muito menos com a esposa. É aquele pai que não é presente em nada com a esposa. Você já viu mulheres indo para lugares onde o marido não está presente? É esse marido que não tem empatia pela sua família. O termo correto, ele é hedonista. Hedonista é aquele que tem prazer para si mesmo. Eu quero me dar bem, o resto. Hedonista e mantém relações superficiais, sem profundidade, nem com a esposa e nem com os filhos. Meu irmão, mais uma vez eu quero dizer para você que eu não estou expondo você, muito menos essa palavra é para mim. Muitas vezes o hedonista é aquele que tem prazer e ele quer estar bem. Ele quer ser um grande empresário, ele quer ser um homem de negócio, ele quer pensar na sua aposentadoria. Agora deixa eu chamar a sua atenção, que adianta você ter várias casas, muito dinheiro aplicado no mercado financeiro, e no momento que você mais vai querer curtir isso com a sua família, os seus filhos já abandonaram o ninho, você não curtiu os seus filhos lá na sua casa, a sua esposa está triste com você porque durante anos você não cuidou, e agora você tem muito dinheiro e nesse momento você não pode mais viver, porque infelizmente, muitas vezes até a doença pode pegar a idade avançada. O terceiro princípio, de homens, de pais ausentes, são pais que têm uma imaturidade emocional. Essa característica relacionada com a falta de empatia é uma outra razão para que um homem se ausente e não assuma com amor e compromisso de ser pai. Preste atenção. Para as pessoas emocionalmente imaturas, é difícil de se relacionar. Você pode ver que uma pessoa que não consegue se relacionar dentro de casa, ela é emocionalmente imatura. É aquela pessoa que não tem equilíbrio quando passa por pressões. É aquela pessoa que logo entra no quadro depressivo. É aquela pessoa, não é, que não consegue resolver problema. É aquela pessoa, eu digo para você, pela minha experiência pessoal, durante anos, eu vivi muita prova financeira. Minha esposa nunca soube disso. Nunca eu compartilhei um momento de dificuldade financeira com a minha esposa. Depois você pode perguntar isso para ela. Nenhum momento eu falei: olha, nós não temos dinheiro essa semana para comprar comida. Eu pedia emprestado, dava plantão, fazia muita coisa, mas eu nunca compartilhei dificuldades com a minha esposa, porque eu sabia que eu tinha que ser um leão, sem ter entendimento desse princípio, mas eu tinha plena convicção, porque eu vi isso na vida do meu pai. Meu pai, no final, realmente houve perdas,
Mas eu digo para você, meu irmão, minha irmã que me assiste, meu amigo, minha amiga que nos visita nessa noite, muitas vezes eu e você fugimos ou temos medo de compromissos e estabelecemos relacionamentos tóxicos. Ou é muito autoritário, é aquele que comanda, é aquele que tem excesso de zelo, é aquele que não dá liberdade para a família crescer, é aquele que é o dominador, ou ele é o ausente demais, porque ele tem uma imaturidade emocional, e ele tenta compor isso com dinheiro, dando muitas vezes um salário, ou dando um valor para a esposa, para ela gastar com o que quiser, ou com os filhos. Afinal, pode comprar o iPhone top, ou o Android top, ou seja o que for. Olha para cá, o Senhor está nos chamando para sermos semelhantes a Cristo. E quando eu olho para Jesus, eu não vejo em nenhum momento Jesus querendo me comprar pela sua ausência. Afinal, Ele mora dentro de mim através do seu Espírito. A Bíblia diz, está lá em Mateus: eu nunca vou deixar você. Um quarto princípio, a irresponsabilidade de pais ausentes. É o pai que não contribui com a manutenção do seu filho e não está disponível para o seu filho em momentos de problemas de saúde, e também não acompanha durante suas realizações, simplesmente não está presente. O pai irresponsável é uma máquina de filhos órfãos. É aquele pai que na escola ninguém sabe que o bastião é o filho, tem um filho na escola. Quando o pai aparece, quem é esse aí? Você estuda aqui há 20 anos, 15 anos. Esse é seu pai, nós nunca o vimos aqui. Os amigos nunca conhecem um pai. E eu digo para você, que nesses dias eu tenho reavaliado a minha vida. Será que eu tenho sido presente na vida dos meus filhos? Será que eu tenho sido presente na vida da Radaz? Será que realmente eu não tenho sido um pai irresponsável de gerar filhos órfãos, onde quando filhos passam suas dificuldades, como adolescentes, como crianças, ou como pessoas mais velhas, será que eu lá não estou presente, sabendo do que aquele meu filho e minha filha estão passando? Quinto e último, o egoísmo. O pai egoísta esquece que deve se doar, em certa medida, para os seus filhos. Quero dar um valor para você, meu irmão, me assiste e me ouve. O maior investimento a fundo perdido, diz aí o mundo, é investir em filho. Mais ou menos um filho, se ele quiser fazer medicina, eu vou te dar uma notícia: só a medicina vai custar para você, meu irmão, R$1 milhão. E toda a história, até o seu filho casar, pelo menos a média, são R$2 milhões que um filho custa para você. E eu digo para você que o mundo diz que é um fundo, um investimento a fundo, a fundo perdido. Eu digo para você, não é, porque esse é um chamado divino que Deus tem sobre a sua vida. Eu digo para você, eu quero te ensinar algo, que você me permitir nessa noite, nós estamos indo para o encerramento. Eu digo para você que não existe pai ideal se não for acompanhado através da direção do Espírito de Deus. Eu aprendi algumas coisas em Deus. Eu digo para você que é impossível você perdoar, amar e se arrepender. Isso é uma obra divina, não é uma obra humana. E eu digo para você que para ser pai, você somente pode estar pautado, firmado na palavra de Deus e na direção do Espírito Santo. Não tem como, meu irmão, você ser pai em todos esses princípios, porque um deles você vai cair, ou você vai cair no viciado em trabalho, ou na falta de empatia, ou na imaturidade emocional, ou na irresponsabilidade, ou no egoísmo. Muitas vezes o egoísta, ele faz planos de vida sem considerar a opinião dos filhos nem da esposa. Eu decido e pronto, olha para cá, vai mudar de cidade, vai mudar de país, seus filhos estão de acordo? Não, pastor, sou eu que decido. Avalie isso. E esses são aqueles que colocam acima da sua família outras prioridades, como compartilhar momentos com os amigos. Muitas vezes essa pessoa, esse homem, ele compartilha todas as suas necessidades, suas escolhas, suas decisões com amigos, ou atender assuntos de trabalho que poderiam muito bem esperar. O trabalho é a minha vida. Você vai viajar com a família, você está trabalhando. Você está de domingo
no Dia dos Pais hoje, trabalhando. Estou dizendo que você não deve trabalhar, meu irmão, pelo amor de Deus. Mas eu digo para você que o egoísta é aquele que põe ele para sofrer e a família para sofrer. No Brasil nós temos 5,5 milhões de crianças sem pai no registro. 5,5 milhões de crianças não têm pai no registro. O número de lares brasileiros chefiados por mulheres de 95 para 2015 passou de 23% para 40%. De 2005 para 2015, o número de famílias compostas por mãe solo, ou seja, ela que comanda a casa, subiu de 10 milhões para 11,6 milhões, segundo dados de IBGE do ano de 2017. Olhe para cá, nós estamos encerrando. Eu não estou aqui para te entristecer, muito pelo contrário, estou colocando a realidade e te chamando para uma realidade em Deus. Quantos querem viver os melhores dias nesses dias? Mas eu e você precisamos entender. Você como mulher pode estar entendendo, você pode dizendo assim, realmente, se eu soubesse disso antes, eu teria feito algo novo, algo diferente. O papel da mulher para esse homem, que muitas vezes tem esse trauma da infância, viu isso nos pais, nunca foi orientado, viu isso nos avós, viu isso na família, viu isso nos tios. Você como mulher de Deus, eu quero dizer algo para você, que a minha mulher tem me ajudado muito nisso, desde o dia que eu a conheci. Ela tem gerado o Ronaldo através da oração. Eu digo para você, sem meritocracia, mas por necessidade humana. Todo homem, inclusive eu, somos instáveis emocionalmente. E nós precisamos amadurecer em Cristo. Muitas vezes nem da igreja. Nós somos homens imaturos, homens desequilibrados, homens que somos felizes apenas quando nós praticamos aquilo que mais gostamos, você sabe. Mas olhe para cá, eu e você precisamos entender que muitas vezes nós precisamos de ajuda de homens mais maduros, e esse é o papel da igreja. Mas você, mulher, eu quero te ensinar algo que você, através daquilo que minha esposa tem feito com o Ronaldo, ela tem orado pela minha vida. Ela tem gerado em Deus, dizendo, amadurece o Ronaldo, faz o meu marido ser equilibrado nas emoções, faz o meu marido ser um homem de Deus dependente do Senhor. Muitas vezes eu ouvi a oração da minha esposa nisso, e ela tem gerado o coração de um homem em Deus. Eu digo para você que muitas vezes, se não fosse a companheira, a tutora daquilo que a Bíblia diz, a costela que foi tirada, se não fosse a minha esposa, eu digo para você, eu não estaria mais aqui. Eu e você estamos sendo chamados para viver algo novo, para viver uma restauração financeira, mas Deus está restaurando verdadeiros leões chamados pelo Senhor nesses dias. E eu quero que você seja humilde nessa noite, dizendo assim, eu preciso da palavra no meu coração. Eu preciso ser restaurado no egoísmo, na imaturidade, no excesso de trabalho. E para encerrar, eu só quero ler um texto que está lá em Salmos, capítulo 103, 13. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Eu digo para você que eu tenho as mesmas dificuldades, meu irmão, da instabilidade, do excesso de trabalho, do egoísmo, da imaturidade, da irresponsabilidade. Mas por outro lado, também nós temos um Deus que quer estender a sua mão para nós. E nesse momento quero dizer para você, você que está passando por isso, em níveis maiores ou menores, que você não se preocupe, é Ele que zela por você, é Ele que cuida de você. E nós só precisamos fazer algo nessa noite, dizer, Senhor, me ajuda a ser um melhor pai. Nós temos um exemplo do Pai, o Senhor, que enviou seu Filho naquela cruz para mostrar o seu amor por mim, por você. Você sabe que muitas vezes, eu acho que esse homem teria tanta vontade de dizer assim, eu também te amo, pastor, eu te amo também, Ronaldo, né? Mas como ele nunca ouviu isso, como é que ele vai declarar para um homem que te ama? Dificilmente ele fala para a esposa e para os filhos. Toda vez que eu ligo para a Rosa, no final eu falo para ela, eu te amo. Mas só por um motivo, né, irmão? Estou plantando para colher, amém, irmãos?
Né, Gaetano? Tô brincando, irmãos. Mas veja, como é que você vai colher se você não plantou? Toda vez que eu ligo para ela no telefone, eu digo, eu te amo. Toda vez que eu ligo para minha filha, para a Radassa, eu falo, eu te amo. Vira a pessoa que está lá e diga assim, eu te amo. Eu gostaria que nesse momento você ficasse em pé.